Olá, vamos trazer nesse vídeo a discussão de um tema que faz parte das discussões do país já de alguns anos, que é o nosso sistema tributário, que ele é extremamente complexo. E há mais de 30 anos, né, aproximadamente, discute-se no Congresso Nacional um novo modelo. E um modelo que venha simplificar a realidade do sistema tributário brasileiro e tirar um pouco das distorções que existem, dos problemas que existem, ok? E o Brasil tem um dos sistemas tributários mais complexos do mundo. Ele é muito custoso, as empresas gastam média de 1.500 horas para só destinado a identificar a cálculo dos tributos. Veja bem, se pudesse destinar essas horas para o setor produtivo, quanto isso traria, o quanto seria bom para o país, não é isso? Existe um grande número de impostos, de tributos, de taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios, taxas especiais e ainda múltiplas orientações entre as unidades da federação. Imagine uma empresa que tenha unidades espalhadas por estados e municípios diferentes, cada um tem uma forma diferente de se observar e de se calcular. E às vezes muitas taxas entre produtos parecidos, né? Entre produtos parecidos. Por exemplo, o biscoito ou a bolacha, dependendo de onde você está vendo esse vídeo, né, ele tem um tributo. Aí você vai para o wafer, tem um outro produto, tem uma outra alíquota. Aí você vai para uma outra variação dentro dessa mesma produção, tem uma outra alíquota. No município é um, no estado é outro e assim por diante. Ou seja, é uma complexidade extraordinária, tá? Considerando nesse caso os tributos de acordo com as unidades da federação que nós vamos ver durante na sequência desse vídeo. Além disso, né, tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. 2022 estima-se que 33% de toda a arrecadação do país ela foi destinada a tributos, a pagamento de tributos, que é muito alto. Afeta a produção. Isso diminui a renda das pessoas, prejudica a distribuição de renda e causa distorção socioeconômica muito grande, tá? Porque é muito desperdício que existe de recursos que poderiam ser utilizados em outras áreas na economia, ok? E eu vou trazer nesse vídeo algum detalhamento, um pequeno detalhamento do que se trata esta reforma tributária. Obviamente que pretendemos fazer outros vídeos também, falando um pouquinho mais, abordando um pouquinho mais essa questão, mas estas vamos trazer de uma forma mais ampla e geral do que está em andamento, né? Porque muitas coisas podem ainda alterar e aí melhorar ou piorar, né? São discussões que vão ser feitas. E aí vem aquela pergunta: o que esta reforma tributária trará de benefício para o Brasil? Essa é a pergunta que todos fazem. Uma delas é a seguinte: estamos ouvindo falar em uma reforma tributária, o que parece, na verdade, que traria uma reformulação completa do nosso complexo sistema tributário. Mas não. Ela busca organizar os tributos sobre o consumo no imposto de valor adicionado dual, que vai agregar o IBS, que é o imposto para a União, e o CBS, que são os impostos para os estados e municípios. Ou seja, cria-se um imposto de valor adicionado, onde de consumo, ou seja, do final da linha, né, do final do processo, e nós teremos dois impostos, o IBS, que é da União, e o CBS, que vai ser para os estados e municípios. E qual o objetivo dessa reforma? São três principais. Um deles é a simplificação, como nós falamos da sua complexidade. Tem-se a reduzir o número desses impostos e unificar os tributos que possuem a mesma base de incidência. Ou seja, aqueles tributos que têm a mesma base, a origem dele, que vai fomentar no tributo que será cobrado no final, eles vão ficar numa mesma alíquota.
Então, primeiro, simplificação deles. Segundo, a transparência, ou seja, tornar o sistema tributário mais claro e compreensível para a população e facilitar a vida de todo mundo, né, das empresas quando elas vão precisar fazer o recolhimento, fazer o cálculo, emitir os seus documentos, enfim, as suas faturas, etc. E a partir daí as coisas ficariam um pouco mais simples. Então, simplificação é o primeiro, colocando tributos que têm a mesma origem, o mesmo fato gerador num único, a transparência para simplificar, e o outro é o estímulo à economia, que espera-se atrair mais investimento e estimular o crescimento econômico. Uma das grandes dificuldades que o Brasil tem de trazer investidores externos para o setor produtivo aqui no Brasil é exatamente essa complexidade do sistema tributário. Tá, e como isso vai acontecer? Como fazer isso nessa reforma tributária? Com a substituição dos 5 tributos atuais sobre o consumo, ou seja, cria-se o IBS, que é o Imposto sobre Operações com Bens e Serviços da União, que vai substituir os 3 impostos, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, o PIS e o COFINS. E esses impostos são de responsabilidade da União, ou que nós chamamos de impostos federais. E o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ICMS dos estados e o ISS dos municípios, né? E ali você simplifica também em um único. E também terá-se um imposto seletivo, que é o ISS, ou melhor, IS, como vocês veem aqui na máscara, que esse imposto ele tem um objetivo específico de sobretaxar aqueles itens que são prejudiciais à saúde, ao ambiente, que eles ainda será um pouco mais detalhado, tá? E para nós entendermos um pouquinho melhor do que vai sair do conjunto dessas orientações, vamos passar rapidamente sobre o sistema tributário hoje, né? A discussão da reforma tributária, como nós já falamos, já está aí há mais de 30 anos. E a primeira fase foi aprovada na Câmara dos Deputados em julho e seguiu para o Senado Federal. E o Senado Federal ali vai fazer as discussões de fazer as adequações que se fizer, né? Espera-se que se aprova até julho, tá? Vamos entender um pouco mais sobre essa proposta que já passou por votação. Ou seja, haverá substituição de 5 tributos: IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, por um único valor agregado, que é o chamado IVA dual, né? Onde nós vamos ter, como vimos, o Imposto sobre Operações de Bens e Serviços, o IBS, e o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e o Imposto Seletivo. Agora vamos resumir um pouquinho o que nós abordamos até aqui, né, para o vídeo não ficar muito grande. O novo IBS, o que é o novo IBS? Que é o imposto que será cobrado no local do consumo dos bens e serviços, com desconto do tributo pago em fases anteriores da produção. Esse é um dos pontos mais importantes. Ou seja, ele é cobrado na ponta, ou seja, no consumidor, e é descontado todo o tributo que foi pago anteriormente. Ou seja, se ali naquele momento o valor do tributo é 10 e ele será vendido por 15, o IBS ele vai incidir sobre os R$5 que complementa. E ali você evita o imposto sobre imposto, que é um dos grandes problemas que nós temos no nosso sistema de hoje, que possibilita isso. Outro ponto importante, o imposto dual. O IBS, né, é o imposto que terá uma parcela gerida pela União e outra por estados e municípios. O IBS é o imposto sobre operações, né? É o imposto sobre operações
de bens e serviços, ou nós falamos muito, né, sobre produtos e serviços. Então nós temos o imposto, é um imposto dual, que ele vem do IVA, que é um imposto sobre valor agregado que é utilizado em vários países do mundo, e ele será gerido pela União, por isso dual, e pelos estados e municípios. Teremos também um imposto seletivo. Qual é o objetivo desse imposto seletivo? Será uma espécie de sobretaxa sobre produtos e serviços que prejudiquem a saúde ou o meio ambiente. Ou seja, é uma forma de você desestimular que aquele produto ele seja consumido. Mas, ao mesmo tempo, não haverá proibição dele. Né? Poderá não haver a proibição dele. Coloca-se uma sobretaxa, automaticamente é onde ele fica caro para a produção e caro para o consumidor. Alíquotas do IBS. Então vamos ver como vão ficar essa alíquota do IBS, que é o Imposto sobre a Operação de Bens e Serviços. Haverá uma alíquota padrão e outra diferenciada para atender setores como o da saúde. Isso porque esses setores não têm muitas etapas como a indústria. Então, tem uma alíquota padrão, essa alíquota vai ser definida, e aí é uma outra discussão, né? É uma outra discussão importante, porque o imposto ele não pode ser motivo de prejudicar ou de atrapalhar. O imposto ele tem que ser utilizado, o tributo tem que ser utilizado de uma forma onde ele seja equitativo e ele esteja dentro daquilo que se espera daquele produto ou daquele serviço que é utilizado, seja ele essencial ou não, atinja essa ou aquela faixa de renda. Então essa discussão é o que ela terá que ser feita com muito cuidado para se estabelecer esta alíquota padrão e depois verificar quais são essas outras alíquotas que vão estar relacionados a setores da saúde, porque esses setores eles têm uma característica muito diferente da indústria. Tá? Algumas exceções, a Zona Franca as zonas francas de Manaus e o Simples estão fora, ou seja, vão manter as regras atuais. O Simples foi uma das criações, né, dos últimos anos do sistema tributário brasileiro que ajudou muito, facilitou demais ao setor produtivo. E alguns setores também teriam regimes fiscais específicos, ou seja, operações com bens imóveis, serviços financeiros, seguros, cooperativas, combustíveis e lubrificantes. Também eles podem ter tratamentos diferenciados. A alíquota zero do CBS, né, para a cesta básica nacional, ou seja, uma cesta básica nacional com medicamentos para doenças graves, serviços de ensino superior, também ele vai entrar nessa cesta básica nacional. E também uma alíquota zero de IBS e CBS. Em que situação vai se ter esta alíquota zero? Pessoas físicas que desempenham atividades agropecuárias, pesqueiros, florestais, extrativistas, vegetais in natura. Alíquota zero. Outro caso, no caso do produtor, pessoa física, a isenção do IBS e CBS vale para quem tem receita anual de até 2 milhões de reais. Livros também continuarão com a imunidade tributária. Tá? Outros tópicos também importantes dessa discussão. O IPVA. O IPVA passará a ter a incidência do IPVA também, ou a cobrança do IPVA, para veículos aquáticos e aéreos, como jatos, helicópteros, iates e jet skis, que ficavam fora da tributação, era isento. E também a possibilidade de carros elétricos paguem alíquotas menores. Né? Hoje nós estamos naquele processo de substituição dos carros para carros elétricos, eles também poderão ter alíquotas menores. Mas tudo isso ainda será analisado. Ainda entrou nesse pacote, nessa reforma tributária, herança e doação. Progressividade do imposto de transmissão causa mortes e doação. Também
tá? A possibilidade dessa progressividade do imposto. Aí o que ele fala? A alíquota sobre melhor, a alíquota subirá conforme o valor da transmissão, transferência, a competência do imposto sobre os bens imóveis, títulos e créditos ao estado onde tiver domicílio. Ou seja, a alíquota ela vai subir de acordo com o valor dessa transmissão, né, de herança. Também ele está em processo de discussão. Né? Transferência da competência do imposto sobre bens imóveis, títulos de crédito do estado onde tiver domicílio. Né? O que aqui está se falando é que essa cobrança ela será na origem. Né? Ela será na origem. Mas também vamos ver no Senado como isso vai acontecer. Da origem do imóvel. Cobrança sobre heranças do exterior também entra nessa reforma. Isenção do ITCMD, né, que é sobre transmissões para entidades sem fins lucrativos, com finalidade de relevância pública e social, inclusive as organizações assistenciais e beneficentes de entidades religiosas e institutos científicos tecnológicos, né, que também é o mesmo imposto, né? Que a isenção desse imposto de transmissão, causa mortes e doação, que é o ITCMD, nessas situações aqui para questões de entidades sem fins lucrativos com finalidade de relevância pública e social, incluindo aí as organizações assistenciais e beneficentes de entidades religiosas e institutos científicos e tecnológicos. Uma outra mudança que vem nessa reforma tributária é do IPTU, que é um imposto municipal. Possibilidade das prefeituras atualizarem a base de cálculo do imposto predial e territorial urbano por decreto. Essa é uma questão que precisa ser muito bem trabalhada, muito bem analisada. Ou seja, o prefeito ele poderá atualizar o IPTU por decreto. Naturalmente, o que se fala na reforma tributária, que o decreto terá que obedecer a critérios previstos em lei municipal. Ou seja, a lei municipal ela tem que prever, né? De acordo com cada município. Mas o fato dessa mudança, ela ficar permissiva para o prefeito, né, o executivo somente, e ele alterar por decreto, esse é um fato complicador. Né? Esse é um fato complicador. E esperamos aí que encontre-se aí um ponto mais tranquilo. Para mim é um ponto crítico. É um ponto crítico. Né? Iluminação pública é um outro tópico que vai entrar nessa reforma. Ou seja, a contribuição para custear a iluminação pública, que é de competência municipal, poderá ser usada para expansão e melhoria do serviço. Finalidades não previstas hoje na Constituição. Então, o que muda da iluminação pública? Hoje nós pagamos uma taxa da iluminação pública que é para manter. Né? Agora, o que eles mudam? Ela poderá ser usada para expansão e melhoria do serviço. O que não estava previsto na Constituição. Né? E não simplesmente só a manutenção. Né? Desoneração da folha, que é uma outra discussão também que está sempre muito presente. Né? O que vem escrito? Né? O que saiu nessa aprovação? Caso uma eventual criação de mais empregos, com a desoneração da folha, alguns setores da economia resulte em maior arrecadação, caso haja, né, maior arrecadação em algum setor da economia em função da desoneração da folha, esse aumento deve ser usado para reduzir a tributação do consumo de bens e serviços. Tá? É uma outra característica que vem nessa reforma tributária. Né?
Outro, nessa hipótese, o que se coloca também é o seguinte: demais setores não incluídos na desoneração poderão também ser beneficiados, porque ele não será apenas daquele setor. Ou seja, houve a desoneração da folha. Houve, nesse caso, a criação de empregos, né? A partir dali, é possível que esse aumento deve ser usado para reduzir a tributação do consumo de bens e serviços, né? Obviamente que isso ainda será melhor discutido e melhor detalhado, mas no momento isso é o que nós sabemos. Tá? E a observação sobre o fim da guerra fiscal entre os estados é um detalhe que eu gostaria também de chamar. Eu vi dois pontos críticos aqui, como eu falei, no IPTU, dele ser corrigido por decreto, e o outro ponto que eu observo é que, a partir do momento que nós criamos esse padrão, essa alíquota padrão entre os estados, tem um fator positivo que acaba com a guerra fiscal. Tá? Um cobra o SMS num valor, numa alíquota, hoje o outro cobra outra, outro cobra outra. Ótimo. Mas, ao mesmo tempo, você tira a competitividade dos estados. Ou seja, por que uma empresa ela vai se situar neste ou naquele estado que talvez tenha uma dificuldade, um custo maior um custo maior de transporte, um custo maior da logística, se a alíquota é igual? Então esse é um tema que precisa de ser discutido. Porque, por exemplo, por que uma empresa ela vai colocar uma unidade dela lá no estado bem distante ou numa localização bem distante, numa região, se ela pode trazer ela mais próxima para o mercado consumidor e porque a alíquota do imposto é a mesma. Então, este é um ponto também que precisa de ser discutido, precisa ser analisado. Então, de tudo isso que eu coloquei, esses dois pontos são os dois pontos que eu coloco como crítico e que talvez eles precisam de ser melhor discutidos. O IPTU ser corrigido por decreto, e, ao mesmo tempo, essa alíquota padrão em todos os estados que tira a capacidade de competitividade dos estados. Muito embora o que nós chamamos aqui de guerra fiscal, ela tem trazido mais problemas e mais prejuízo do que benefício, tá? Então é isso que eu queria colocar nesse vídeo, que é apenas uma explanação didática do que é essa reforma tributária, em que momento ele está, mas nós vamos fazer vídeos mais detalhados sobre algumas áreas, né, sobre alguns pontos que são importantes nós ficarmos sabendo e tomar conhecimento, ok? Então, nós nos encontraremos no próximo vídeo. Até lá!